Algumas histórias começam muito antes do nascimento de uma criança. Começa no sonho, na espera, nas orações silenciosas, na esperança de ouvir pela primeira vez a palavra mamãe. E existem maternidades que já começam sendo construídas pela coragem. Hoje nós vamos ouvir uma história real sobre família, sobre o desejo de ser mãe, sobre diagnóstico, sobre diversos desafios, mas acima de tudo, sobre amor. Hoje, vamos receber uma mulher forte, sensível e inspiradora. Ela é filha, irmã, esposa, mãe, amiga, funcionária pública e crossfiteira. E hoje queremos conhecer a história de uma mãe que escolheu amar antes mesmo de saber como seria a caminhada. Seja bem-vinda, Ana Paula, mãe da Ana Luísa. Queria que você falasse assim desse desejo, dessa vontade de ser mãe. Eu sempre tive, né, esse desejo de ser mãe, tanto eu como meu esposo. Mas a gente, assim, nós somos casados aí já tem, acho que, uns 23, 24 anos. Então a gente aproveitou muito, meu marido é militar. Então a gente viajou bastante, né? Então ali quando chegou com uns 10 anos ali de casamento, aí a gente começou a pensar, né? Vamos, e aí? Vamos, filho? Aí vamos, aí começamos a tentativa, né? E vimos que a coisa não acontecia, que tinha algo de errado. E daí a gente procurou ajuda e eu vi que eu tinha um probleminha, né? Que eu tinha as trompas obstruídas, que eu não ia engravidar naturalmente. Então nós fomos procurar ajuda em Porto Alegre e dessa ajuda eu consegui, né? Eu fiz uma fertilização in vitro e eu consegui engravidar de gêmeos. Mas quando eu estava com 14 semanas, eu tive uma perda gestacional. Eu descobri que eu tinha trombofilia. E uma perda é sempre muito dolorosa, né? Então eu Sim. precisei me recuperar dessa perda para realmente pensar no processo novamente de, né, engravidar novamente. E daí nós procuramos ajuda dessa outra vez em São Paulo. E dessa vez eu consegui ter bastante óvulos, né? Que até então lá eu tinha pouco. Meu médico, né, fez tudo de uma forma diferente. E eu consegui engravidar da Ana Luísa, né? E de primeiro, né? Como toda mãezinha que tem uma perda gestacional, ela fica um pouco ali tímida, né? De contar para as pessoas. Tá grávida novamente porque tem aquela cobrança, né? Sim. Então eu fiquei ali caladinha durante uns 6 meses. Foi quando eu disse, né, para as pessoas: olha, eu tô grávida, é uma menina, Ana Luísa. Né? E foi. E logo que eu anunciei, 2 meses depois eu tive a Ana Luísa. Porque Foi ela foi muito rápido. prematura de 8 meses. Ela nasceu de 34 mais 3. Então todo mundo assim, nossa, anunciou agora e agora já teve. Pois é, a Ana Luísa nasceu prematura, de 34 mais 3, ficou lá na UTI neonatal durante assim, uns 8 dias, que ela nasceu com desconfortozinho respiratório, mas logo saiu bem, saiu mamando. Foi assim, depois assim, tudo bem tranquilo. Com a chegada da Ana Luísa, o que que mudou? A mãe ali desperta, né? Que ela vai entender todo o processo ali junto com a criança, né? A amamentação, que para muitas mães é difícil, mas graças a Deus eu tive bastante ajuda lá na maternidade. Ela nasceu na maternidade pública de Boa Vista, tive muita ajuda das fonoaudiólogas, né? E eu não tive nenhum problema de amamentação, assim, foi assim, bem tranquilo, muito prazeroso. Eu amava amamentar, a Ana Luísa amamou até 1 ano e 4 meses, E o sabe? papai? Ah, o papai felicidade total, que sempre quis muito ser pai, né? E Aham. Ana Luísa, Luísa é o mesmo nome da mãe dele. Então, Sim. assim, mais prazeroso ainda. A avó também ficou toda feliz, a época que hoje já ela é falecida. Mas, assim, foi uma felicidade pra família, né? Porque, tipo assim, meu marido, ele tem 9 irmãos, com ele são 10. Então, assim, só ele que ainda não tinha ali Tinha o filho. Cadê filho. o filho do Leozinho? Aí nasceu Ana Luísa e todo mundo, né? Felicidade total. Ana Luísa é uma criança muito sonhada, muito amada, né? Pelo que você está nos contando. E como foi, assim, os primeiros meses da Ana Luísa? Teu coração de mãe? Quando foi que tu começou a perceber ali que tinha algo diferente? Ana Luísa sempre foi uma criança bem tranquila, sabe? Ana Luísa mamava direitinho, Ana Luísa dormia a noite toda, era assim, era prazeroso, assim, Uhum. não foi ruim, não. Mas, assim, quando a Luísa já estava com 1 ano e pouquinho, a gente começou a notar ali que, né, as pessoas faziam aquele, né, chacoalhadinha pro neném e ela não olhava, né? As pessoas começavam a chamar Ana Luísa, né? Aquele bebê que faz o esboço do sorrisinho. E não tinha. Então a gente já começou a notar que ali alguma coisa tinha diferente, porque a gente já tinha os parâmetros de outras crianças, né? Não como os nossos filhos, mas assim, as crianças com quem a gente convivia.
E a gente começou a notar que tinha algo diferente ali. Mas o meu marido, ele teve um filhinho maior. E ele viu, começou a estudar sobre o assunto. E lá pelo ano de 6 meses, ele disse assim... A Ana Luísa andou mais tardiamente também. Ele disse assim, olha... Eu tô lendo sobre o assunto do autismo e eu acredito que a Ana Luísa seja autista, porque ela tá com muitas características e eu tomei um susto, né? Eu falei assim, será? Eu falei assim, mas assim, vamos procurar ajuda, né? Eu já corri logo e a gente foi atrás de uma neurologista aqui, que a gente sabe também que a fila de espera de Uhum. neurologista é grande, seja particular, seja público ainda maior, né? É, a gente tem, Mas o particular também, porque não temos um número muito a gente tem um grande, né? número reduzido, É né, de... escasso de Sim. neurologistas, mas a gente já Uhum. foi atrás de uma neurologista ali, que a gente conseguiu uma vaga. E ela pediu que ela fosse acompanhada por os terapeutas, né? Por uns Uhum. meses ali, que eles fizessem relatório até para ela, para retornar com ela e ela ler e ter ali esse laudaria ou não. Mas a gente teve que sair do estado por um motivo de doença do meu esposo. E a Ana Luísa continuou fazendo as terapias lá também. E a gente Uhum. levou para o neurologista lá, que é a que acompanha ela. Isso a Ana Luísa já estava com 2 anos e 6 meses. E eu lembro até hoje que a neurologista olhou para mim, a doutora Giana, e disse assim: "Ó, Mãezinha, eu tô lendo todos os relatórios aqui, mas eu quero saber de você, né? Eu tô vendo aqui que realmente a Ana Luísa tem muitas características, né? Para que ela seja autista, mas eu quero saber de você, o que que você acha?" Eu falei, doutora, eu tenho certeza que a minha Mãe filha é sabe, autista. né, Ana? Sabe? Eu sabia já. Ela disse, mas então é isso. E ali naquele momento ela laudou a Ana Luísa. Porque depois de um diagnóstico tudo muda, né? Hum, Sim, sim. Aí a gente foi ali para parte da legalidade, né? Fomos atrás dos direitos da Ana Luísa uhum. para que ela, né? Para que ela conseguisse fazer todas as terapias, né? Fomos atrás do plano de saúde para que ele arcasse, né? Com grande quantidade ali das terapias da Ana Aí Luísa. vocês já tinham retornado para Boa Vista. Quando laudou, logo, logo a gente retornou, não demorou muito não. E quando, né, nós trouxemos o Uhum. laudo da Ana Luísa e já fomos atrás ali. Algumas ela já fazia, né, particularmente. Uhum. A gente mesmo pagava, porque a gente sabe que é um processo bem custoso. Então, a gente entrou, né, tivemos uma liminar, na época era, né, o outro plano de saúde, ali o verdinho, Uhum. Sim. e tivemos, né, uma liminar a favor para que ele cumprisse com todas as terapias Uhum. da Ana Luísa. E ela conseguiu fazer pelo plano. Muitas mães vivem esse processo do luto. Você falou inicialmente sobre o luto que você viveu. Compartilha pra gente como é que foi. Então, assim, eu digo que eu e meu marido, a gente foi muito rápido, né? A gente não teve, assim, essa coisa de ficar, ai, chorando, luto, Uhum. será que não é? A gente foi muito rápido. A gente foi laudou, então a gente foi logo procurar, até antes, né, na verdade, procurar ajuda para Ana Luísa, porque a gente sabe que esse tempo ali, que ela é, né, é Do marco do uma desenvolvimento. descida, né, Uhum. ali. Então ali a gente teve que aproveitar, né, quanto antes possível Uhum. aproveitar ali que Essa ela, intervenção né, precoce, né? isso. Essa janela Então a gente de aproveitou aquela oportunidade que o janelinha cérebrozinho dela. e já, não, vamos aproveitar, a gente não vai perder tempo. Então eu digo assim Uhum. que esse luto, ele nós não tivemos, a gente foi muito maduro. Uhum. Tem esse problema, a gente é muito assim, tem esse problema, então a gente vai resolver. Então a gente procurou ali ir atrás da solução, né? Que seriam as terapias. Então, assim, graças a Deus a gente foi muito feliz, porque tá aí a Ana Luísa desenvolvendo muito bem, né? A Ana Luísa começou com até nível de esporte 3, hoje em dia ela tá no 2. Mas Sim. assim, a gente sabe o quanto foi ralado. Então, assim, eu digo para os pais é isso, não vivam muito tempo esse luto, né? Se quer sofrer o luto, ok, né? Tem. Aí cada Uhum. pessoa é singular. Mas assim, viva, mas assim, corra atrás dos direitos dos teus filhos. Corra atrás da evolução dos teus filhos, que são as terapias Uhum. de forma E precoce. tu chegou a ouvir aquelas frases bem clichê, que cada criança tem seu Ah, tempo, muito. isso te confundia, ou tu. A gente escuta Não. muito, né? Mas assim, eu sempre dei muito de ombros, né? Porque assim, Aham. existe, como você falou, marco, né? Desenvolvimento Uhum. da criança. Então, assim, se existe um marco de desenvolvimento, Sim. para que seja seguido, né? A gente tem que ler, a gente tem que se informar. Esse é o problema, Uhum. muitas vezes, né? Que as pessoas não se informam. Precisa se informar se existe um marco, se ele está dizendo ali que a criança está abaixo, então, né? Você Sim. alerta ali, liga ali a lanterninha que Uhum. precisa verificar o que está acontecendo ali. Então, assim, eu sempre tive, assim, fui muito antenada nesse sentido, né? Está aqui abaixo, então a gente precisa, né, verificar ali o que está acontecendo. A gente sempre foi ali nessa corrente de ir atrás ali de uma solução. E você teve uma rede de ajuda. Eu tenho muita ajuda da minha irmã, né? Minha irmã, assim, mesmo que se fosse também é mãe da Ana Luísa.
Então, ali, quando eu não tô, ela tá, ou então meu esposo também, que é como se fosse um pai, cuida da Ana Luísa também, como se fosse eu. Então, é muito importante que você tenha, porque você vai ver na tua caminhada que você não dá conta de tudo sozinho. E Uhum. se você vai dando conta de sozinho, você fica sobrecarregado, tem uma hora que você pifa. Pifa a tua sanidade mental, pifa o teu corpo também, né? Que ele vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. Então, assim, você precisa de alguém que te apoie para você, pelo menos fazer uma caminhada, né? Fazer alguma atividade física, para você, sabe, fazer alguma coisa para você. É importante essa rede de apoio. Eu digo, e você tem que entender que você. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu vou lá, eu dou conta de tudo sozinho. E não é assim, você não dá de E Ninguém conta. tá dá tudo conta bem, né? sozinho, né? Claro, e tá É. tudo bem Tá pedir tudo bem a gente. ajuda. Tá tudo bem pedir ajuda. Por que Uhum, não? Sabe? Você é, não tem que ser assim super, super Mulher Maravilha. Não, uhum. tá tudo bem você pedir apoio. Tá tudo bem você pedir ajuda. Tá Sabe? tudo bem É, você chorar, você, claro, né? com Tá tudo bem. certeza. Tá Sim, tudo. faz parte. Aquela Faz coisa assim, ah, não parte. pode chorar. Não. Você quer chorar. Até a gente fala pra criança também. A criança, ah, Sim. chorar. Sabe? Você pode chorar. Eu falo, E a filho, gente aprende tanto com eles, né? tá tudo bem chorar. Eu, falo, não, Uhum, eu uso essa frase, não pode chorar. A gente tem uhum. que é, verificar pra gente não ficar, não falar isso pros filhos, não pode É, chorar. Filha, não precisa chorar agora, né? Mas assim, se chorar, tá tudo bem, tanto pra gente também, né? Que sim. alivia ali. Uhum. Ana, muitas mães têm dificuldade de rotina e todas essas demandas que a gente sabe que não é só terapia, né? Existe toda uma logística, casa, família, esposa, Sim, enfim. Conta pra gente como é que você conseguiu se organizar ou como você consegue ainda se organizar. é. E você ainda é crossfiteira, né? Você falou de É, corpo aí. Compartilha pra gente como você sim, consegue dar sim. conta. O CrossFit ele surgiu exatamente por isso, né? Teve um momento que eu cheguei e falei assim, eu não estava fazendo atividade física, né? E a Uhum. gente sabe quando a gente não tá fazendo atividade física, o teu corpo, ele reclama. Tu Sim. começa a não dormir bem, tu começa a ficar Uhum. estressado bastante. Então você vê que tá faltando, né, alguma coisa. Ali você vê, tá vendo o teu físico também, né? A mulher Sim. principalmente. A gente Uhum. precisa, né, da massa corpórea. Então eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E eu falei pra minha prima, vamos fazer CrossFit? Aí ela falou, ah, prima, vamos. E nisso eu fui. E não é que eu gostei, né? E eu gostei, sabe? Porque o CrossFit ele é muito dinâmico, né? Tu tem ali a turma que faz ali contigo e Sim. todo dia tem Uhum. um exercício diferente. Mas ali tu troca conversas, ali tu Faz chega as de manhã. Tu conexões. chega de manhã e tu Uhum. fala sobre uma coisa que aconteceu e aquele é teu momento, sabe? Sim. Poxa, hoje eu tô cansada porque eu não dormi bem, ou eu tô com um problema tal, e ali, tu sabe, às vezes tu sai pra tomar um café e tu precisa disso. É aquele momento que tu tem ali pra desopilar, sabe? Uhum. Aquele momento que você tem ali pra você. Então é muito importante isso. Eu digo pras mãezinhas, nem que seja tipo assim, ah, eu não tenho dinheiro pra fazer um CrossFit, fazer uma caminhada. Sabe, vai Uhum. ali, tira 30 minutos, fazer uma caminhada, vai ser bom pra você. Porque naquela caminhada ali tu vai pensando, tu vai pegando um sol, sabe? Tem toda ali, né, os benefícios. Então, se tu não Eu acho precisa. legal. A Ana Paula cobra até a gente, né? É Tipo, verdade. cadê? Hoje tu foi pra academia e Ah, tal, é, não sei o que. eu Tia sou Aline, fiscal cadê a de É treino. academia? Eu sou verdade. fiscal de treino. Eu É chego na academia, eu verdade. sou fiscal de treino. Tu já foi treinar? Né? Às vezes eu nem vou fazer o CrossFit. Eu fui só entrei na academia, né? Que eu tô, às vezes, meio corrida. E eu gosto de fazer os dois. Eu treino e faço o CrossFit. Eu já fui treinar, e sabe, fiscal de treino. Eu sou fiscal de treino. Eu sou fiscal de treino também, porque eu também quero ver vocês bem, Com né? Então eu vou lá e certeza. cobro. Já treinou? É, e a gente precisa estar bem, né? Ah, sim. A gente, porque eles sentem, eles têm um olhar muito peculiar, né? Então, Sim, a com gente certeza. precisa estar bem para que eles estejam, né, é, se desenvolvendo bem, né? E eles sentem muito isso. Ana, e as primeiras terapias ali, a primeira escolha ali da equipe da Ana Luísa, pra ti, como é que foi, assim, você sente que a Ana Luísa tem vínculo com um terapeuta, que não tem, que cria, como é que foi Ah, essa... sim, com certeza. A mãe, quando ela chega nesse universo, ela chega assim, né? Com uma Aham, venda, ela não entende muito, então, né? Uhum. Ao Tudo passar do novo. tempo, ela vai lendo, ela vai entendendo, ela vai vendo a evolução do teu filho, ela vai vendo que ali com A ela tá evoluindo muito bem, mas com B ela não tá evoluindo tanto. Então, ela vai começando a ter essa percepção.
né? Uhum. Então, assim, em todo o processo ali da caminhada, tem pessoas que vão seguir com você e tem pessoas que vão embora, né? Uhum. Tem Sim. terapeutas que eles vão seguir ali um caminho longo ali com você e tem outros que não, e tá tudo bem. E é importante você ter essa percepção. É importante, paizinho, mãezinha, você ver que se a coisa não tá boa, se teu filho não tá evoluindo, né? Você tem que reavaliar. Isso. Entendeu? Então, assim, esse processo você vai entendendo aos poucos, né? Porque você chega, assim, como eu falei, assim, muito com venda, e aos poucos você vai realmente vendo e tomando, né, ali as rédeas, ali você precisa, às vezes, ser mais firme, né, e Uhum. dizer, né, às vezes, e também escutar teu filho, porque o teu filho demonstra. Sim. Se A ele tá expressão ali não verbal, né? exatamente. Se ele tá ali, né, demonstrando muitas Uhum. vezes que não, tu tem que validar aquilo, né? Sim. A O que a comunicação está comunicação acontecendo ali, do né? teu filho. Então, assim, Uhum. é difícil, né, você formar assim uma equipe, né? Demora um pouquinho, mas quando você forma, tipo assim, no caso, a Ana Luísa, ela já tá aqui com a Aline já tem um tempo. E assim, a minha Uhum. filha, ela chegou no nível de esporte 3 ela tá não verbal. E Isso. hoje em dia, a Ana Luísa, ela já é uma criança que ela consegue se comunicar bem. Ela tem, né, o uso alternativo do CA, que ela usa ali, Uhum. que tá fazendo assim, gente, não É. sejam preconceituosos Use a A comunicação comunicação alternativa. usem a comunicação alternativa, não sejam preconceituosos. Não é só porque o teu filho, ai, meu filho vai deixar de falar, não. vai Vai abrir uma ampliar o vocabulário do teu vai filho. Sim. abrir ali uma oportunidade, né? Sabe? Outra janela de E oportunidade. isso é uma comunicação, você tem que É, validar. Às vezes o teu filho não tá conseguindo falar o que para você ali, o que ele quer, mas ele vai conseguir mas falar ele vai ter alternativa, né? exatamente ali com o tabletzinho, com o iPadzinho. Então, Uhum. assim, validem isso. Toda forma de comunicação é uma forma de É uma comunicação. forma de Sabe? comunicação. Seja ali na folhinha, seja no, não interessa, gente, valida. Então, assim, então até que você, voltando, que você forme ali uma equipe, é uma caminhada, mas depois que você forma, que você cria o vínculo ali com aquela equipe, gente, é surpreendente os avanços do teu filho. E as primeiras conquistas? Como uma que tu lembra, Ah, assim, sim, 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 lembro que marcou muito. Que bastante eu a falo da quando Ana a Ana Luísa. Luísa da questão da leitura, né? A gente sempre vai ali no carro conversando ali com ela, e ela começou a olhar para as plaquinhas e começou a ler. Meu Deus, a Ana Luísa tá lendo, gente. Eu cheguei, tia Aline, a Ana Luísa tá lendo, e a tia Aline já sabia que a Ana Luísa tava lendo. Já. Já, mamãe, Ana Paula, a Ana Luísa já tá lendo. Aquilo, assim, para mim foi muito marcante. Eu lembro muito que ela ia lendo ali todas as plaquinhas e eu achava aquilo o máximo. Uhum. E a Ana Luísa leu muito cedo, né? A Ana Luísa Muito, começou a acho que com ler, 4, 5 anos a Ana já estava já lendo. E ela estava gosta lendo. muito, né, das palavrinhas, das E é letras. uma das preocupações, né, dos pais, é justamente isso, esse processo da alfabetização, do Sim, aprender a ler. A Ana Luísa foi doutora do ABC, sim, né, e sim, já bem sabia ler, cedo. interpretar Isso, mas a frases, gente sempre né? fomentou muito isso, sempre mostrou Uhum. livros para ela, sempre leu. Ela gosta muito de livros, ela gosta muito de ler, então a gente Foi sempre bem fez estimulada, né? muito, muito. A gente sempre sabe, quando viaja, traz livros para ela, e ela gosta, assim, gosta do novo, gosta do diferente. Então, isso é muito importante para a criança, né? É um, É. Às vezes, algo que é tão comum no dia a dia de uma família típica para uma família atípica é realmente grandes conquistas, né? A gente começa a dar valor para muita coisa. Eu vejo ali no Centro IUP, a gente vive um milagre todos os dias, eu costumo dizer. Porque cada conquista para mim ali é um milagre, né? É uma coisa assim, tipo, sim, é muito grandioso, tá, né? E a Ana Luísa vem nessa crescente de várias conquistas na linguagem, na comunicação. Ela está se comunicando cada vez melhor. E isso é muito importante, porque norteia. A gente está indo pelo caminho realmente um caminho certo, correto. né? Então isso é muito gratificante. Eu acredito que para a mãe e para as terapeutas também isso é Sim, com muito certeza. gratificante, né? A gente vai para um tema agora, a busca por ajuda, Ana. Muitas mães precisam educar uma sociedade inteira. Conta pra gente, compartilha pra gente aí, se você já teve que ensinar alguém sobre autismo. Ah, a mãe, eu digo que ela é aquela processo de educadora todo tempo, né? Ela tem que estar constantemente ali. Você tem que fazer valer os direitos do teu filho. Então, assim, teve uma situação em que eu estava no aeroporto e a Ana Luísa estava com um crachazinho e o rapaz da companhia aérea colocou a Ana Luísa na fila preferencial, né? Juntamente comigo ali na frente. E teve um senhor que se incomodou e reclamou.
E ali eu fui explicar que ela estava com colar, né? O que que significava o colar, falar sobre a lei. Uhum. Enfim, então a gente, assim, tem esse papel de educador e é importante que a gente tenha esse papel do educador e é importante que a sociedade também se eduque sobre o tema, Sim. entendeu? Que a criança, por que que ela está utilizando o colar, o que significa o colar. A gente tem um colar, né, que significa do autismo, a gente tem um Sim. colar de deficiências ocultas, que às E vezes você não está vendo, mas a pessoa possui uma deficiência. Então a gente, assim, precisa se educar sobre esse tema para que você não seja preconceituoso. Você precisa ter esse cuidado, entendeu? Porque hoje em eu dia a costumo, sociedade, Ainda mais essa era de informação, que com hoje em dia é só você certeza. colocar ali no Google e pesquisar, né? Exatamente. eu costumo falar, porque como deficiente auditiva e também agora que o meu diagnóstico foi tardio, né? É, eu sempre passei por isso também, né? Eu costumo falar que no começo dói bastante. E quando o tempo vai passando, a gente vai criando uma casca, né? E não é que vai deixar de doer, mas a gente vai sabendo administrar melhor essa dor. Muitas das vezes eu passo por isso também no supermercado, principalmente. Uhum. Eu tô ali na fila e aí vem alguém, e o supermercado para mim é horrível. É terrível porque é muito estímulo Sim. auditivo, então para mim é muito. Eu não gosto do cheiro do supermercado, não gosto de cheiro. Então, assim, a gente já tá ali numa hiperestimulação. E aí você chega ali na fila querendo já se livrar daquele ambiente, aí você ainda passa pelo aquele preconceito, né? Então a gente vai criando uma É. casca e aí a gente tem que. Não é que vai deixar de doer, mas a gente vai doendo menos, Por né? isso que é importante o esclarecimento, né? Porque as pessoas não imaginam o quanto é difícil quando uma pessoa autista tá ali. Entendeu? O quanto a pessoa tá. Não tem muita gente que diz assim, ai, que besteira, a gente não é. Tem o estímulo, como você falou, das luzes, tem os cheiros, tem todo mundo falando ao mesmo tempo. Você tem que permanecer na fila, às vezes você já tá super sobrecarregado. Então, Uhum. assim, esse tema, ele tem que ser muito difundido. Ele precisa. Então, às vezes, as pessoas têm que parar com essa coisa de falar, ai, é besteira, ai, agora tudo é autismo. Gente, isso sim É é, cansativo, é né? sangrio quando você Uhum. escuta, assim, alguém falando isso, sabe? Isso. Então, assim, quando eu escuto assim, eu falo, ai, meu Deus do céu, então eu vou lá e educo. A pessoa fala, não fala isso sobre. E a pessoa, ai, nunca tinha pensado por essa temática. Então, é importante realmente que você tenha É. esse olhar. Como foi, está sendo a experiência escolar da Ana Luísa? Conta pra gente. Isso é um assunto muito importante, até polêmico às vezes, né? É, Educação. escola é um lugar que eu vou te falar. É difícil. É muito difícil, porque eu acho que vai ser até meio polêmico mesmo que eu vou falar assim, porque eu acredito ainda que, até os professores mesmo ainda não estão preparados ainda Uhum. para uma criança com, não só TEA mesmo, mas com outro tipo de transtorno. Né? Porque não existe só o autista, existe, né, Sim. a pessoa que tem, né, o TDAH, tem a pessoa que tem o TOD, tem a A pessoa deficiência tem o intelectual. Down, exatamente, tem a dislexia, gente. Estamos falando de diversos transtornos, né? Então, assim, eu acredito ainda que existe um despreparo, que a gente muitas vezes tem que sentar com a coordenação, explicar, pelo menos a minha filha, ela passou esse ano, não, ela está numa escola pública, mas os outros anos que ela passou em escolas particulares, ela não teve um PEI. Ela Uhum. ainda não tem o PEI, né? Que estão dizendo Sim. que esse E é ano um aí direito, é né? um direito dela, vão fazer que está em processo de construção, mas ela ainda não tem um PEI, né? Que é essencial para entenderem ali todo o processo, né? É De uma. ensinamento da criança A dela, educação é singular. algo muito polêmico. A gente, do Centrilp, nós somos amigas, né, de algumas escolas. E aí, mas é um problema geral, né? Não é uma coisa de Boa Vista, Não, é onde você nacional, vai? né? Se você não tomar cuidado, a criança, ela sofre muita violência ali. Gente, quando eu falo em violência, eu falo assim, a criança, tem muita escola que não quer deixar que a criança tenha um assistente terapêutico. Uhum. Você já Uhum. pensou que Que violência? leve o dispositivo de comunicação Entendeu? Ah, alternativa. porque vai tirar a atenção das outras crianças. Aquilo ali é a fala da criança. Você Eu tá já ouvi entendendo? falar assim, Ana, e se quebrar, quem vai se responsabilizar? Tá vendo? Uhum. Então, quando eu falo em violência, é sobre isso. Quando a gente fala sobre violência, as pessoas pensam que é só física. Não é só Exato. física, sabe? Ela é Violação de psicológica, direito, né? ela é educacional Sim. também.
sabe? Eu vejo muito quando tem essas polêmicas nas escolas que os professores. Eu já vi professores falando assim: ah, agora as mãezinhas pensam que a escola é uma clínica terapêutica. Meu Deus. Gente, a escola onde a criança passa a maior vivência, sabe? Ali ela vai aprender a brincar, ela vai ter o aprendizado educacional também, ela vai alfabetizar. Então, assim, precisa saber Sim, como trabalhar. sim. Mas esse ano, trazendo para a escola pública, a Luísa está numa escola, a gente ainda não tem um PEI, mas a gente, pelo Uhum. menos, a gente vê muita vontade da escola ali de tornar esse PEI possível, Uhum. sabe? Eu já sentei com o coordenador, já conversei, e ele já conhece a Ana Luísa bastante, ele procura saber sobre como ela está, entendeu? Ele tem um contato com a assistente terapêutica, ela tem uma assistente terapêutica em Sim. sala, não da escola, mas sim que nós, Uhum. como direito dela, Sim, colocamos lá dentro, porque ela tem esse direito, né? sim. E nós colocamos lá para poder auxiliar ela, né? É importante a gente Uhum. dizer que o assistente terapêutico ele não tá lá para fazer nada pela criança. Ele tá lá para auxiliar Sim. a criança no Sim. processo, sabe? O assistente terapêutico na escola ele tem que ser aquela sombra da criança, né? Caso a criança não consiga, aí ele intervém ali, mas Exatamente. um assistente terapêutico escolar bem instruído, ele vai ser a sombra da criança, Exatamente, né? que nós vimos que tem muita, né, falta nas escolas, Isso. até porque não tem mesmo, né, o número ali Uhum. que as crianças que possuem essa Sim. necessidade é, E não tem só a ali. escola, né, Ana? Vocês, eu digo vocês, família e Ana Luísa são desbravando, né, outros ambientes Sim, que é muito difícil a sim, gente ver outras crianças ali dentro do não espectro vê. não frequentam, Até eu digo né? assim que até as praças mesmo assim a gente vê pouca criança, eu passo assim, eu vejo as praças estão vazias. Eu digo, cadê as crianças? Cadê porque os pais Uhum. não estão trazendo as crianças para brincar? Sabe? Parece que quando tu leva a tua criança assim, parece algo assim, como se fosse de outro mundo. Gente, a criança ela precisa ter essa, Hum. né, Criança saída, precisa ser brincar. criança, né, Como é que ela Ana? Precisa vai brincar. aprender a lidar nesses Exatamente, ambientes? sabe? Você Eu não não... vejo nas praças, eu não vejo em outras atividades extracurriculares também, eu não Isso. vejo. Quando a Ana Luísa chega, eu preciso ensinar como é que eles vão fazer. Né? E eu sempre falo assim, se tu abre uma escola ou abre, né, um ambiente que tu vai ensinar Educacional. alguma coisa, tu Uhum. precisa estar preparado para receber todo tipo Sim, de criança. Não só sim, as típicas, né, as atípicas, aquelas que têm Down, tu precisa estar preparado para sim. isso. Mas assim, eu vejo que sempre a gente tem que ter o processo de De ensinar. Olha, ensinar a você vai. sociedade Lógico mesmo. que toda criança é singular, né? Mas assim, você precisa saber o básico. Que a criança pode ter uma crise, né? Eu tive um momento que na natação, que a professora falou assim: ai, mãe, ela tá em crise, olha só. Eu disse sim. E aí, o que tu vai fazer? Ela, eu tenho um curso. Eu falei, mas eu não tô vendo você pôr em prática. Uhum. Ela, ai, você tá falando. Eu falei, não, eu tô te falando que você tá falando que ela tá em crise, mas o que que você vai fazer ali? Porque ela já foi para outras escolas de natação e os professores souberam como agir e ela rapidinho voltou a nadar e tudo bem. E ela simplesmente deixou a criança lá, nadando, sem fazer nada. E eu observando aquilo, eu falei, gente, tem minha criança. E fui conversar com o vice-presidente, né, lá Uhum. da escola de Uhum. natação. Ele, mas ela tem. Eu falei, olha, se vocês se propõem a abrir uma escola de natação, vocês têm que estar preparados para receber. Ah, ela tem curso. Eu falei, deixa eu ver aqui, que curso que ela tem? Vamos falar sobre esses cursos. Aí ele ficou calado. Eu falei, pois é. Tu me fez assinar um contrato, aqui eu assinei, que eu tô assumindo todas as cláusulas, estou respeitando, e vocês não estão respeitando. Quer dizer, eu posso, né? Uhum. Então, ali, então, se você se propõe a abrir qualquer ambiente educacional, você precisa estar preparado, Com seja certeza. onde for. Mas aqui acontece o contrário, a gente que tem que educar as É. pessoas, né? E a gente vê, Ana, que a nossa geração, ela não recebeu essa informação, né? Essa geração tá vindo com mais informação. Mas não é porque eu não Muita. recebi que eu não vou buscar, Uhum. né? Claro, hoje em Então, dia tem tipo muita assim, informação na internet, tem livro, tem hoje a gente podcast. Tem justo, Exato. tudo, é, sabe? Tem muita informação. Lógico, e assim, você. você não precisa ter se você tiver um profissional ali dentro da sua instituição que consiga, ele vai passando por demais, né? Que administre isso aí, que domine isso, ele vai acabando passando para os colegas, né? Sim, sim. Você precisa Então, ter interesse também, né? é, Porque a gente vê que é, tem muita falta de interesse mas também eu vejo assim sobre o vocês assunto. muito desbravadoras. Isso alegra meu coração e me enche de Muito, esperança. Verdade. Eu Eu lembro da digo, primeira apresentação da Ana Luísa no teatro, da ginástica, né?
que eu tava, tipo assim, muito ansiosa mesmo para ver como é que ela ia reagir. E foi um E era espetáculo. uma criança atípica que apresentou muitas vezes, teve muitas crianças típicas que não tiveram a Foi. coragem que ela Uhum. teve de É. apresentar. É verdade. Então, assim, realmente ela desbrava, porque a gente passa essa coragem para ela. Porque a gente tem Uhum. que entender que o pai ele não é para sempre, que ele vai fazer com que Uhum. aquele filho, Sim. né, esteja ali sem a presença dele. Então, assim, tu vai Sim, ter que preparar o teu filho. Então, ela vai ter que dar preparada, né, sim. pro mundo ali. Então, assim, às vezes é dolorido, mas eu preciso E mostrar a para gente está ela. plantando, né? Ser Exatamente. do educador, a gente está plantando. Sim, Eu sim. acredito que essa semente eles vão colher, né? Nessa nova geração eles irão colher. Eu acredito que é difícil a gente encarar esse preconceito da sociedade, tudinho, mas é necessário que a gente vista essa camisa de educador, né? E é nessa proposta também que o YupiCast ele nasce, para que a gente consiga dar voz, né? A gente há 4 anos idealizava isso. Como é que a gente ia fazer para dar voz? Como é que a gente ia? E tudo no tempo de Deus, né? Então, assim, eu acho que a gente é um propósito justamente para a gente conseguir que mais crianças cheguem a esses locais, que a escola converse mais, né? Que a gente consiga realmente fazer com que os direitos, porque assim, as leis elas vêm, mas também qual é a ferramenta que É. a escola está recebendo para colocar essa lei em prática, né? Então, baseado nisso, Ana, Ana Luísa é desbravadora, né? E como é que você pensa assim que vai ser daqui para frente? Como é que você idealiza? É, porque essa talvez seja uma das grandes preocupações, Sim. né? Essa talvez seja ali uma das grandes preocupações dos pais atípicos. É, como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser É, a palavra que eu acho que a gente tem que usar é a coragem. Né? A coragem, eu demonstro muito para ela que ela tem que ter Uhum. essa coragem, que ela tem que desbravar. Às vezes eu vejo ali, mamãe, filha, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Vai, sabe? Vou ali dando incentivo. A gente sabe que a criança atípica não é de primeiro que ela vai fazer. Uhum, Entende? Que a gente leva ela ali, né, para aula experimental, de alguma coisa que ela queira fazer, a gente sabe que vai levar um tempo. Que a equipe vai precisar entender como ela age, que ela vai precisar aceitar a equipe, que vai, né, precisar ter esse, vamos falar assim, dar esse match. uhum. E a gente precisa entender que tem um tempo, mas que ela vai conseguir, que é Sim. possível. Isso é Toda incluir, né? criança atípica é possível ela fazer. Uhum. Você tem que acreditar, você tem que ter coragem, você tem que levar. Tu não pode deixar o teu filho num casulo. Se tu deixar o teu filho ali naquele casulo, meu filho tem muita crise, não sei o quê. Gente, não é só você que passa por isso, não. Você não tem que se esconder, que não é só que você, às vezes a criança vai chorar. E tá tudo bem, a gente vê nos ambientes, às vezes a criança chora e todo mundo olha. Gente, criança chora. É Ela precisa normal ser hoje em dia. criança. Ela precisa ser É criança. normal hoje em dia chorar, porque não sei o quê. Aí vem os julgadores, né? Ai, porque olha Aham. só, o pai não tá dando educação. Não é. Mas hoje em dia, tipo, eu não me importo com isso. Vai chorar, não tem problema. Quem quiser olhar, olhe. Não tem problema. E até ali, ela se sentia à vontade, ela sentia ali que o ambiente é dela e eu vou levar para onde for, entendeu? Seja em viagem, seja, sabe, onde ela. Ah, quero fazer um esporte, tá, eu vou levar. Não Sim. interessa. Se eu tiver que educar ali, eu vou educar ali o profissional até ele entender. Eu acho que esse é o papel do pai. E esse que é o papel de preparar, né? Uhum. Para futuramente ela caminhar sozinha, porque é possível, a gente precisa acreditar. Você não vai colocar teu filho ali, né? A não ser que ele realmente tenha, né? A gente tem que ter uma deficiência Sim, realmente, né? Que incapacite. Tudo bem, Uhum. mas assim, se ele for um autista, gente, você precisa acreditar que é possível. sim. E a Ana Luísa tem uma carga horária muito extensa de terapia, né? Eu lembro de uma vez que a gente teve que reduzir até um pouco a carga horária porque estava muito pesado para ela, né? Mas uma coisa que eu acho muito legal na dinâmica familiar de vocês é as férias. Esse período, ele é necessário, né? E eu vejo que vocês se Sim. programam, que vocês separam esse tempo para que ela não faça a terapia
durante um período, isso é muito importante, né? E eu queria que tu falasse um É, pouquinho. porque eu digo assim que a gente precisa, né? A gente falou sobre essa questão, né, da saúde mental. A gente precisa ter o nosso tempinho. Imagina uma criança que passa ali o ano todo fazendo terapia e não tem esse momento para ela, não tem esse momento para ela acordar o horário que ela quer, para ela Uhum. poder ir numa praia, né? Para ela poder fazer algo diferente que ela queira, para ela não fazer nada também, que é Uhum. importante ela não fazer nada. Hoje em dia a gente não diz, hoje eu não quero fazer nada. Pra ela não fazer nada também, que ela seja só criança. Pra ela Uhum. acordar, eu quero pintar. Ela vai lá e pinta, faz o que ela vai, corre, sabe? Ela, entendeu? Ela precisa desse momento para que a mente dela descanse, para que ela volte ainda É melhor. muito estímulo, né? Todos os Exatamente, imagina dias. todo dia alguém falando que você tem que fazer, que você tem que fazer, você tem que fazer. Gente, é extremamente cansativo. Então, assim, é revigorante. Eu digo para os pais que puderem, que tem, que a gente sabe que esse mundo do autismo ele é um mundo caro, que às vezes não Uhum. Sim. sobra, né? Eu entendo. Mas leva numa praça, sabe? Às vezes tem um tepequém, vai lá no tepequém, né? Dá uma volta para a criança brincar. Às Faz vezes até dentro para um da realidade, sítio, né? leva para um, né? Para um Uhum. ecoparque, para algum lugar que esteja mais Sim. próximo da tua realidade, mas leva. Não Uhum. deixa, sabe, o teu filho ali ficar só no mundo de Esse terapia, período de terapia, férias é terapia. muito importante, né? Deles. Muito, tem que descansar, É. sabe? Às vezes falta isso para a criança utilizar o que ela tá aprendendo, para você observar Uhum. também como pai. Olha, tá dando certo, né? Tá legal. Olha, ela tá aceitando aquilo que ela não aceitava. Tudo isso é um processo terapêutico. Tudo isso você vai validando ali. Então eu digo assim pro pai que ele tem que ter esse momento, até pro pai mesmo descansar. Ah, hoje eu não vou cozinhar. Não vou ficar aqui. Só. Gente, isso é maravilha. É, eu lembro das últimas férias de vocês que ela já estava com saudade, que ela já queria voltar para casa, já queria É, voltar para as terapias, já estava perguntando, dura né? rápido também. 10 minutos ela já esqueceu. Mas é muito importante Sim. a gente tirar esse tempo realmente para alimentar dela. É porque assim, eu tenho uma fala que ela também é um pouco polêmica. A gente não pode autistar em todo lugar, né? Não sei nem se eu acho que esse termo nem existe, do autistar. Mas o autista, ele é tão condicionado a ser, né, aquilo ali, é tão estimulado, tanto que a gente não, às vezes não pode ser a gente em qualquer lugar, né? Pelo olhar, pelo que vão falar, mas não importa, a gente precisa ser quem a gente é. E ela precisa desse tempo. Ela precisa ser ela, né? E pedir para ir pra praia e Eu falo muito pros pais, né? Tem pais, assim, às vezes que tem, assim, uma condição financeira boa pra ir, mas, assim, não tem essa coisa. Ai, não, vai ser tão cansativo, eu tenho que pegar o voo. Uhum. Ficou só pensando. Ai, não. Eu falei, gente, vai pra Manaus, pega um voo mais curto, que é um voo direto, não pega escala. Mas vai, sabe? Uhum. Não precisa ir direto, descansa, chega lá, dorme, dá uma passeadinha em Manaus e depois vai para pegar uma escala, né, mais curta. Eu sei que a saída dos nossos voos aqui de Boa Vista é muito cansativo, né? Sim. Mas assim, vale a pena. Realmente, quando a gente faz, ai meu Deus, porque eu fui? Porque é cansativo, né? Os nossos voos. Mas mesmo Sim. que a gente chega, a gente, ai, valeu a pena. Porque vale a pena. Você Sim. precisa descansar. Então eu sempre falo para os pais que têm assim, uma condição, às vezes não querem. Você vai ver como vai ser positivo pro teu filho. Aí, às vezes, a pessoa vai dizer assim, realmente, nossa, as crianças adoraram, foi tão bom. Eu falei, pois é, não te falei. Então, assim, a criança volta outra. Eu outra. escutei de um terapeuta falando pra mim. Uhum. Parece outra criança. Outra Porque criança. descansou. Sim. Uhum. Precisa desse tempo. E agora a gente já está se caminhando um pouco pro final. E eu quero que tu faça um trabalho agora de pensar. Porque assim, eu aprendo com a Ana Luísa toda semana. A Ana Luísa, eu acho que ela me ensina mais do que eu ensino ela a qualquer coisa, né? Ela me faz uma, eu digo que ela me faz uma fonoaudióloga melhor todos os dias, porque todo dia ela chega com uma novidade diferente, né? Então assim, eu aprendo muito com a Ana Luísa. O que a Ana Luísa tem te ensinado de vida? Ah, todos os dias, né? Ela me ensina um pouquinho. A gente, na verdade, não é que você vive pelo teu filho, né? Mas você tem um motivo para acordar, porque você sabe que ela depende, né? De mim, no caso. Depende Sim. para comer, depende para buscá-la, né? Depende para fazer as atividades que ela necessita. Então, assim, todo dia eu acordo, eu digo, eu vou. Eu vou treinar porque eu preciso ter força, né? Eu sempre Uhum. a Ter gente vê esses saúde. vídeos, né? Que a gente precisa ter força, né? Porque eu Uhum. preciso ter força, né? Pra pegá-la, porque a criança vai Sim. ficando maior, vai ficando mais Uhum. Sim. pesada. Eu preciso, né? Ter saúde para mim Uhum. mesmo. Então, assim, todos os dias a gente acorda.
pensando realmente no teu filho também, né? E na tua família também, no esposo, né? Na tua família como geral. Mas todos os dias a gente se sente uma pessoa melhor, porque o fato de você ser mãe é, é uma bênção, entendeu? Então, se Deus a te deu essa bênção de ser pai, ser mãe, então, assim, é porque Ele quer que você seja uma pessoa melhor. Entendeu? Todo dia você aprende, às vezes, com uma fala do teu filho. Às vezes ele te ensina, às vezes, nossa, mas às vezes teve uma fala assim que não foi tão legal e ele te ensina, né? E dá um tapinha de luva ali. Então, assim, todo dia a gente aprende uma coisinha com eles ali. Realmente, mas é ser realmente uma pessoa melhor. Não que a gente vá ser alecrim, né? Que ninguém aqui quer Sim. dizer que todo mundo é alecrim dourado. Mas assim, a ser um ser humano melhor. E principalmente as mães que estão nesse mundo. E eu Uhum. digo para as mães que estão nesse mundo, as mães atípicas, que elas precisam se unir mais, que às vezes a gente vê que é um ambiente meio assim, sabe? Fechado, né, Ana? Fechado, que a mãe está ali, não quer muito falar sobre o problema. Gente, é importante que você fale, que você se abra, né? Que você não seja tão fechado Hum. ali. Às vezes até carente de um sorriso, tu passa a dar um bom dia, a pessoa nem responde. Só porque Sim, ali, né, às vezes teve um dia ruim, mas assim, o aprendizado, né, já começa dali. Então, assim, sim. a gente tem que, às vezes, se autoanalisar um pouco nesse sentido, para que a gente não fique assim, né? Uhum. Tão amargurado. Ana, se a Ana Luísa assistir esse episódio no futuro, o que você gostaria que ela soubesse sobre a mãe dela? Ah, que a mãe dela foi assim, muito forte. Que a mãe dela sempre lutou por ela, que a mãe dela sempre acreditou nela. Eu acho que essa é a palavra, a gente tem que acreditar nos nossos Acreditar. filhos. A gente tem que acreditar que todo dia é possível, entendeu? Não falar palavras ao contrário, ah, esse menino nunca vai ser possível, jamais falar as Uhum. negativas, sempre falar as positivas. Vai dar certo, filha, sabe? Como a gente vai todo dia para a escola, sempre vou orando com ela, já sabe ali o amém, amém, que ela já quer logo Uhum. acabar. Mas assim, que vai dar tudo certo, que é importante a gente acreditar neles, entendeu? Assim, e o que eu falaria é isso, que eu sempre acreditei, que eu tenho certeza que ela vai conseguir todos os objetivos dela, porque eu lutei por isso. Desde que ela nasceu ali, eu lutei, foi um parto normal. Eu já lutei por ela desde Desde o ali, início, né, Ana? entendeu? Mas eu digo para as mães assim, que eu não tenho medo do parto normal, que foi um parto assim, muito abençoado por Deus. Que Mas benção. assim, é isso que eu digo pra ela, que ela realmente vai ser uma mulher assim forte, que vai conseguir os objetivos dela. Ela já tem uma Vai sim. personalidade, o pai dela diz que é Tem. muito parecida com a minha. O pai dela já é bem tranquilo, a gente já é mais assim, mais animada. E Aham. ela tem uma personalidade assim já forte, assim, ela já demonstra o que ela quer. Ela já Uhum. aprendeu o não quero, né? O não Tolice, pode, então né? assim, então de certa forma ela já tá ali demonstrando, né? O não, Sim. ele é importante também, a gente fala, É. né? A gente vai entrar em outra temática ali, mas o não, a pessoa saber falar o não Não. e desde cedo isso é importante. É. E E quem Sim. validar o não é também, né? A exatamente, gente validar o não. porque a pessoa que não sabe falar o não, ela sofre. Porque Justo. ela fala, ai, não devia ter deixado. Então, desde novinha, ela já Hum. aprendeu a falar o não. E a gente, isso que eu tava falando, respeitar. Eu lembro que quando a Ana Luísa começou a não querer fazer tarefa, ela falava muito com o corpinho, então ela, né, fazia ainda uns comportamentos não verbais. E aí a gente treinou muito para que ela falasse que ela não queria, Sim, né? E validar. aí, quando ela começou a falar que não quer, tem que validar, Claro que nem né? todo A dia gente você quer precisa fazer. validar Ou que o que você ela tá não bem. quer. Propor outra coisa, não precisa ser aquela. Não precisa ser atividade, não precisa ser a mesma atividade. Justo, Tem que ser dinâmico, se a criança tá te justo. demonstrando. Né? Isso. Então, assim, todo dia eu acho que ela tem uma prova ali de que a Aline tem que ter algo novo, porque ela enjoa do que eu faço. É, E a Aline porque tem que ela se não gosta. rebolar. Ela não gosta nada do que é fácil, nada que repete, sempre tem que ser algo muito, tem que ser E muito isso, ela é dinâmico, é algo estimulada pelo novo, novo. ela é estimulada pelo novo, ela quer coisas novas, ela é muito interessada em aprender coisas novas, né? Às vezes tem esse mito, porque eles não gostam do novo, Sim. que não, ela gosta muito de É. novidade, de aprender coisas. E Quando até tem e um, aí é importante também não generalizar, né? Porque as pessoas falam é, no autista, porque aí já vem com aquele texto. O autista não gosta disso, o autista não. aí Gente, a gente tem coloca que numa entender que o caixinha, autista é né? singular, É, exatamente. Ah, é autista, pronto, não faz isso. Não, gente. não. Cada autista é uma pessoa. É um Existem as suas Sim, cada. sim. singularidades. Não é porque um não vai Justamente. gostar do cheiro, ou outro não vai gostar do som, que todos vão entrar ali naquela lista, não. Tem um que não gosta Sim. do cheiro, tem outro que gosta do cheiro mais forte, tem um que não gosta do som e tem um outro que vai gostar do som mais alto. Ana Luísa, E ele não vai deixar de ser autista. é, a Ana Luísa, ela tem uma percepção visual tão aguçada, tão boa, que qualquer um recurso mínimo que seja, que chega lá na sala diferente, Sim.
ela observa. bate o olho, ela já sabe que é novo. É, E eles são aquilo ali já observadores. prende a atenção dela. Ela observa em você se você tiver com cabelo diferente, se você É. tiver cortado seu cabelo, ela observa. Tinha uma menina na Quando eu, escola dela. quando eu comecei a usar o óculos, que ela não queria, de Ela jeito arranca. Quando eu tô de nenhum. óculos, que eu uso É. óculos também, ela tira. A menina na escola que cortou o cabelo e ela ficou chorou. Porque ela gosta do cabelo comprido. E a menina cortou, ela ia lá e pegava no cabelo da menina. Falei, filha, mas a tua mamãe tem um cabelo curto. E ela queria ficar procurando o cabelo da moça. Então, eles, né, tem essa. Não ela. todos, né? Mas assim, tem essa Uhum. questão de serem muito observadores. É verdade. A gente já tá chegando ao final desse episódio, né? Uhum. E eu queria, Ana, que tu deixasse uma mensagem. Se todas as mães atípicas pudessem te ouvir hoje, qual a mensagem que você deixaria para elas? Eu diria para elas terem, né, força, porque não é fácil, não adianta a gente dizer assim, né, falar que o autismo é lindo. Não, não é. É muito difícil. Todo dia a gente tem que matar um leão, sabe? Ou é na escola, ou então é na terapia, Tem que entendeu? administrar Ou uma então crise. exatamente. Ou a criança entrou num processo de alguma crise que tu vai ter que ir lá e ver o que que tá acontecendo, né? Ver de onde é que começou, entendeu? E tem que. Então, assim, eu digo para as mães elas serem fortes, entendeu? Porque não é fácil. Eu vejo muito hoje em dia, porque como a gente está falando nesse processo, né, de comunicação, de internet, então a gente tem, assim, muita informação. Que a gente vê muita vida de muitas mães, né, que como é difícil, né? Que tem muitas mães que são Sim, mães solos ali, que não sim. têm redes de apoio. Eu digo, o que eu diria é a coragem e a gente se acreditar e saber que a gente está fazendo ali pro teu filho conseguir ser um adulto independente, né? Um adulto saudável psicologicamente, não só fisicamente. Então, assim, eu digo que as mães atípicas elas têm muita força, né? Mas elas não têm força porque elas querem, não. Elas têm Uhum. força porque elas precisam ser fortes. Elas precisam acordar fortes, elas precisam, ali mesmo cansada, mesmo se ela estiver com gripe, ela vai ter que fazer. Entendeu? Então, assim, ela tem que ter muita força. E ela também não esquecer de um processo muito importante que é a religião, que é Deus. Tá? Que ela não tá sozinha. Ele é que Isso tá ali mesmo. do lado dela Uhum. sempre, sabe? Então, sempre não esquecer da oração é muito importante, sabe? Não esquecer de agradecer, mesmo assim que o dia tá difícil, mas ele tá ali do teu lado e ele vai te ajudar. Então, assim, a ciência e a religião, elas andam lado a lado. Isso tá cada vez mais claro. Então, pra Uhum. gente não esquecer ali dessa dupla, né? Vamos É falar assim. verdade. Que ele tá ali contigo, ele é que vai te sustentar. Então, naquele momento difícil, é com ele que você vai contar. Uau, isso Uau. mesmo. E eu acho muito legal que a Ana Luísa, ela ama ouvir louvores, né? Muito. Ela E ela tá no ama. celebrar. Celebrar, de Celebrar três e aquele. palavrinhas. Ela pede pra. Alexa, eu É, botei a Alexa lá no aham. banheiro, eu tirei lá, vou comprar outra Alexa. Ela já tomou minha Alexa. Alexa, ela fala assim: Alexa, toca. Às vezes ela vai lá e, mamãe, Alexa. Aí, Alexa, não entendeu o que você falou, né? Vamos lá, filha. O que é que você Aham. quer escutar? Eu quero escutar. E ela fala o nome da Das música músicas bem certinha. certinha. Certinho. Aí ela vai lá, eu falo, aí Alexa toca. E ela gosta muito de louvor, é dela mesmo, Ela sabe? desde pequena, eu lembro Sim, que eu colocava na mesa 3 livrinhos para ela escolher. E ela sempre escolhia, tipo assim, eram as músicas, né? Tipo, tinha cabeça, ombro, joelho e pé. Aí tinha um livrinho do caranguejo e tinha a Bíblia. Ela sempre ia lá na Bíblia, que ela queria a música, ela queria um louvor. sim. Ela já entrava procurando os 3 livros e ela sempre, é dela mesmo, ela É, sempre gostou ela do gosta, mas a louvor. gente sempre fala, É, a gente sempre fala muito disso. Porque a uhum. criança, ela precisa entender, né, que Essa existe. espiritualidade, né? Exatamente, Ela, exatamente. E a gente sempre conversa com ela sobre isso. eu peço muito, assim, a ajuda do Senhor dentro da sala de terapia, porque a ciência, ela é muito limitada, né? Então, assim, chega uma hora que realmente a gente já fez tudo que a ciência pede pra gente fazer, e Sim, aí é a hora que a gente vê, quando eu falo que a gente vê os milagres lá no é, Centro, é justamente isso. É quando a gente, dentro da fonoaudiologia, dentro dessa ciência, eu já estudei, eu já pesquisei, eu já estudei o caso, eu já fui, já perguntei de um colega, e aí parece que nada tá fluindo, aí parece que
o Senhor É, entra e fala assim, é sim, comigo, pode deixar, sim. né? E a gente vê isso acontecendo Verdade. diariamente, né, Thaís? É. Não só com a Ana Luísa, mas Sim, com sim, todos que estão ali, né? E a gente já viu várias vezes com a Ana Luísa também, né? Às vezes ela claro. chega pedindo louvor, eu falo, Senhor. Às vezes a É, gente nem tá num bom dia, ela pede o louvor, eu falei, eu já entendi, Senhor. sim, ele Entendeu? tá É falando. ele falando ali, Claro, né? com certeza. Isso mesmo. A gente quer agradecer, Ana, Ah, eu que agradeço. a oportunidade, a você Que a ter gente aceito o Que a convite. gente possa ser ouvido, né, pelas pessoas, pelas mãezinhas, né? Achei fantástico aqui esse trabalho de vocês. A gente está aqui para mesmo para instruir, eu como mãe, né? Eu não estou aqui querendo tomar o papel de terapeuta, né, de médico, nada. Eu estou aqui no meu papel de mãe. Então, Isso assim, mesmo. eu quero demonstrar para as mães, assim, falar como mãe, né? Que é possível, que a gente tá ali na batalha e que tá conseguindo. Eu tô falando esse meu relato para elas, porque eu já escutei muito relato. Quando comecei ali no processo, eu ia atrás, e eu acho que é muito carente de relatos, entendeu? Assim, eu achei trabalho de vocês aqui fantástico, porque é para educar. Né? E que as pessoas escutem mesmo, assim, sabe? Abram os ouvidos ali para escutar o que a gente está falando, que eu acredito que vai agregar na vida delas. Isso Com mesmo. certeza. Inclusive, compartilhe aí, viu? Nosso É, podcast. com certeza. É, vamos compartilhar. Então é isso. A gente agradece por dividir essa história. Nossa, que história, né? E a gente pode combinar agora com outras mães, né? Ah, com certeza que elas Uma dupla venham. aí, hein? Uhum. Né? Ana Paula e mais uma Com mãe, né? A certeza. gente vai ter vários episódios. A gente tem muitos temas, vários temas Pronto. Tem pra muita coisa gente, pra gente falar ainda é, aqui nesse A gente podcast. tá aí para isso. É só chamar justamente. que a gente tá aqui. Obrigada, Ana. Obrigada, eu agradeço.